o porquê que tudo isso está acontecendo. O porquê do dinheiro digital, o porquê dessa crise que quebra a economia, porquê o 5G que vai prejudicar todos, porquê desemprego em massa, porquê substituição por robôs. Juízo do Criador. Guerra, fome, doença. Tá? Isto tudo que está acontecendo é juízo do Criador. E não adianta você pedir misericórdia. E eu vou te comprovar pela Bíblia isso. Está aqui, ó. Em Jeremias diz, né? O Criador está falando aqui, ó. Posso até dar um pequeno zoom? Não rogues por este povo, para o bem dele. Olha o que o Criador está dizendo, é para o próprio bem do povo. Não rogues por este povo, Jeremias. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem ao local as ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, guerra, pela fome e pela peste, ou seja, doença. Não é para orar, para pedir misericórdia. Não é tempo mais de misericórdia. É tempo de ira. O Criador vai vir com ira sobre o mundo inteiro. Inclusive sobre o Brasil vai ser um dos que mais vai receber a ira, justa ira do Criador. E agora você vai entender o porquê. Como assim, homem? Deus é amor. Não, ele não é só. O Criador não é só amor. Não mesmo. Antes ele é justo também. Olha só por que isto vai acontecer. Olha só. Verso 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Esta é a causa, porque as nossas rebeldias, anomia, se multiplicaram, contra ti pecamos. Então, você tem que entender que existe uma causa para a ira do Criador ser despejada na terra. A causa é o pecado. A causa é a rebeldia que se multiplica cada vez mais. Você vê as pessoas frias, desonestas, golpistas, mentirosas, soberbas, egoístas, tolas, insensatas, ignóbeis, avexantes, repugnantes, donas de si, caluniadoras, difamadoras, criminosas. Você vê as pessoas cada vez mais sendo amantes das trevas, inimigas do bem, criminosas, odiosas, frias, sem amor, sem agape. As maldades testificam contra vós. Ele age por amor ao nome dele. As rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então, você tem que entender que tudo o que está acontecendo é juízo do Criador contra as pessoas. E o que os profetinhas, que são falsos profetas de hoje, dizem? Eles dizem assim, ó. Porque aqui Jeremias estava falando, olha só. Então disse eu, ah, Senhor, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, ou seja, não vai haver guerra. Nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Isso é mentira, porque disse-me o Senhor, que é o Criador, Yahweh. Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que vos profetizam. Olha só, olha o que vai acontecer. Portanto, assim diz o Criador. Acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que os tenham mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidas esses profetas. Olha isso aqui.
Vai haver guerra sim, vai haver fome sim, e serão consumidos por causa disso. O povo, olha só, agora o povo, a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte. Olha só isso aqui, pessoal. O Criador que está enviando estas pragas. Não haverá quem o sepulte. Você está vendo hoje aí as pessoas serem sepultadas corretamente aí? Não. Isso vai piorar ainda mais, tá? Deixa eu repetir aqui, estamos vivendo um paraíso agora, perto do que vai acontecer. Porque o povo também será lançado pela guerra e pela fome e pela peste. Por quê? Porque acreditam nos profetas, falsos profetas. Tá aqui. E nem haverá quem o sepulte. Ficará, os corpos das pessoas ficarão atirados nas ruas. Vai haver um genocídio, uma mortandade tal que não vão nem dar conta de sepultar. Isso já está acontecendo. Isso aqui é só um teste, é só um prelúdio, vai piorar muito mais. Muito mais. Muito mais mesmo, tá? A ele, as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Tá aqui, ó, cada um vai colher o que planta. Você colhe o que... Aqui que eu tenho que te explicar. Por que o juízo do Criador já veio, já começou, não é que vai vir, já começou, e só vai se intensificar, porque o povo é idólatra, porque o povo não está amando o Criador, o povo se afastou do Criador. Mas e tantas igrejas que tem no Brasil? Não são igrejas, são denominações rebeldes, onde é pregada heresia, mentira e engano, falsas doutrinas. E o Criador abomina essas coisas. Ele abomina a idolatria, porque as pessoas estão indo para templos buscar dinheiro, porque amam mais o dinheiro, ao invés de buscar o Criador, em primeiro lugar. Buscar o reino do Criador e sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. Sustento e roupas. É o que fala lá, em Tiago, capítulo 6. Então, o juízo está vindo por causa disso. As pessoas se rebelaram contra o Criador. É uma heresia pior que a outra. Eu já falei aqui sobre várias das heresias. Tá. Vou te mencionar apenas algumas delas que estão sendo disseminadas por aí. Teologia da prosperidade. Segundo, dízimos, ofertas. Isso não é bíblico para o dia de hoje. Inclusive, dízimo não é dinheiro. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Dízimo é alimento para a tribo de Levi, em Deuteronômio 14. Já acabou isso aí. Não existe mais. Línguas estranhas, uma expressão que nem na Bíblia existe, tá? Na Bíblia, em Atos 2, 1 Coríntios, fala sobre outras línguas, língua materna, outros idiomas lá no original grego. Não tem nada de estranho, tá? Fica aquele blá blá blá, xaramandarai, isso é tudo baboseira para enganar trouxa. Ninguém entende bolhufas do que é falado. E em Atos 2 entendiam perfeitamente. Heresias pagãs, nomes pagãos como Jesus, Deus. A heresia do tormento eterno, a teologia do medo. Se você não der dízimo, você vai para o inferno. E aí? R. Roubares. Você prega isso. Vai para o inferno se você não der o dízimo. Tormento eterno, isso é uma heresia, não existe. O sofrimento eterno, porque se existisse o tormento eterno, a Bíblia fala lá que as pessoas elas vão blasfemar, vão reclamar ao Criador quando estiverem lá. Então, o pecado nunca vai acabar. Sempre vai haver pecado. Isso é uma blasfêmia, uma heresia. Outro, arrebatamento petroblasfonista, os falsos profetas dizendo que você vai se arrebatar dando a tribulação, heresia. O Criador odeia a mentira. Discórdias, dissensões, falsas acusações. Trindade, outra heresia. Não existe ninguém igual ao Criador. Apocalipse 1.1 já prova que o Messias não tem os mesmos atributos do Pai. Apocalipse 1.1 diz revelação do Messias, né? Revelação do Messias, revelação de Yahushua HaMashiach.
a qual o Altíssimo, o Pai, o Criador, lhe deu para revelar aos seus servos os profetas. Ou seja, o Messias nem sabia da revelação do Apocalipse, teve que receber do Pai. Ou seja, ele não é onisciente. Isso é só um texto, tem vários outros textos que comprovam que a Trindade é uma heresia pagã. Inclusive, 1 João tem um texto adulterado lá. A água, o sangue, o Espírito testifica. Não é o Pai, o Filho e o Espírito. É a água, sangue e Espírito que testifica. E a água, o sangue e o Espírito, estes três são um. Não é o Pai, o Filho e o Espírito, estes três são um. Aquilo está adulterado. No original grego nem tem essa passagem. Não tem. Então você vê a nação mais idólatra do mundo, crendo em várias divindades, igualando outras pessoas como se fosse o Pai, o Altíssimo, que é um só, único. E você quer que essa nação não seja punida? Está aqui o texto. Está aqui o texto. Preste atenção. Preste atenção. Está aqui o texto, aonde diz que ele vai punir. Que ele vai punir. Assim diz o Senhor, sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Ou seja, eles correm para derramar sangue inocente, se apressam para fazer o mal. Por isso, razão, causa e circunstância. Por isso, porque gostam de andar errantes, acreditar em mentira, sendo levado em todo o vento de doutrina, o Criador, o Senhor, não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Está aqui, vai punir o pecado, e não é para orar, não rogue por este povo, Jeremias, para o bem dele. O Criador tem que vir com ira e juízo para ver se alguns poucos ainda vão se arrepender no final. É disso que estamos tratando aqui. Então, não adianta, ele não vai ouvir o clamor. Olha esse texto aqui. Então você está fazendo aí sacrifício de tolo, tá? Olha só, ele vai punir, ele tem que punir, não adianta. Não rogue por este povo, quando jejuarem não ouvirei seu clamor. Ele não vai ouvir, tá? Então é só para te explicar essas coisas, isso tem que acontecer. Bom, vamos para um outro texto, Apocalipse capítulo 6, para encerrarmos o vídeo. Vai ser rompido os selos, tá? O anticristo vai vir, aqui o cavalo vermelho vai tirar a paz da terra, os homens vão começar a se matar. Terceiro selo, o preço das coisas vai aumentar muito. Quarto selo, aqui que está jogada. Esse texto é muito importante, olha só. Foi dada autoridade, então, a este poder que vai vir do Criador. Esse cavalo ele vem lá do selo que está lá no livro, que o Cordeiro que vai abrir, tá? Ou seja, o Cordeiro vai despejar a ira também. Foi dada autoridade sobre a quarta parte, um quarto da terra, ou seja, das pessoas da terra, vai ser morta pela guerra, fome, doenças, mortandade, e por meio das feras da terra. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer é guerra. A espada. Por quê? Porque as pessoas não vão aguentar mais agora ficar sem trabalhar, porque não vai ter comida, não vão ter como ter dinheiro para comprar comida e vão guerrear. Não vão conseguir ter sucesso, porque o exército tem mais armas e vão atirar nas pessoas e vai matar pela guerra, pela espada, por armas. Então a fome vai continuar e também vai continuar matando esse um quarto da humanidade pela fome. Proposital, tá? Alimento tem, o que não vai ter é possibilidade de comprar. Eles vão impedir a gente de sobreviver, já estão impedindo. A fome, então, vai causar o que? Mais doenças e também por liberação de outras coisas, tá? Chemtrails, que é rastros químicos, V, blá blá blá, AS, né, no plural, você sabe o que é, né? Vamos começar a soltar aí V, blá blá blá, US, sabe o que é isso? Mais do que já estão soltando. E as pessoas não vão aguentar ficar mais nas cidades, vão ir para o mato. Então as feras da terra vão
matar as pessoas que não vão conseguir sobreviver no mato. Onça, jacaré, crocodilo,